Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Marçal do Barbacar Garage. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma caneta de testes aí. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar para que a gente possa estar fazendo outros vídeos aí, tá? Então depois da vinheta aí. E aí pessoal, então vamos lá. O material básico que nós vamos estar precisando aí para que possamos estar construindo a nossa caneta de polaridade é esse aí. Vamos precisar de dois resistores de 1,2 kΩ, um LED vermelho, um LED verde, um LED amarelo, uma garra de jacaré vermelha, uma garra de jacaré preta, fio vermelho, fio preto e o fio branco aí, e uma agulhinha aí, alguma coisa pontuda para que a gente possa estar fazendo como aquela pontinha de testes aí. O fio vermelho e fio preto aí, ele pode ser aqueles fios de alto-falante, uns 3, 4 metros aí mais ou menos. Sempre você tem que entender o que? Você vai ligar ele positivo e negativo na bateria e você vai estar à disposição da cadeira aí ao longo do carro, né? Para identificar aí qual a referência positiva e qual a referência negativa no seu circuitinho aí, dentro do carro, né? Então vamos começar falando um pouquinho aí sobre os materiais que nós vamos usar aí, né? Vamos falar o que são resistores. Para quem quer saber um pouquinho mais aí, é algo não é muito maçante. Vamos dar uma definição mais ou menos do material que a gente vai estar usando aí. Uma teoria básica para a gente poder estar entendendo o circuito que nós vamos estar trabalhando com ele aí. Então nós estamos usando resistor. O que são resistores? Resistores são os componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através do seu material. Essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou de impedância, que possui como unidade o ohm. O que eles fazem? Eles causam uma queda de tensão em alguma parte de um circuito elétrico. Porém, jamais você vai ter uma queda de corrente. Porque a corrente que você vai estar entrando vai ser a mesma corrente que você vai estar saindo, né? Então o resistor ele faz o quê? Ele limita a sua corrente no sistema e, queira ou não, ele te dá uma queda de tensão aí. Isso é o ideal para quê? Estarmos aplicando no circuito ali para quê? Para que você vai estar trabalhando com 12 volts e não esteja alimentando com 12 volts o seu LED, porque o que vai acontecer? Vai queimar. Então o LED ele trabalha aí na faixa de 3, mais ou menos 3 volts aí, né? Então 3 a 6 volts, 5 volts aí, então ele fica numa tensão aí, ele vai te limitar a tensão, né? Ele vai dar uma queda de tensão em cima dele para que você tenha uma alimentação e vai controlar a corrente que passa por ele aí, né? Beleza? O que são LEDs? O LED é um diodo semicondutor, junção PN, que quando energizado emite luz visível, por isso LED, diodo emissor de luz. Eu não vou nem tentar pronunciar aqui o Lighting Emitting Diode, porque vai ficar feio pra caramba, né? Então é a tradução do português é diodo emissor de luz. A luz ela não é monocromática como em um laser, mas ela consiste de uma banda espectral relativamente estreita e é produzida pela interação energética do elétron, né? Então o processo de emissão de luz através da aplicação de uma fonte elétrica. Como podemos ver aí, nós vamos ter o anodo e o catodo. Polarizando o anodo com positivo e o catodo com negativo, nós vamos o LED ele vai estar emitindo luz, certo? Nosso diodinho aí, emissor de luz, ele vai estar emitindo a luz aí. Como você pode ver a ligação dele ali, nós temos os terminaizinhos dele. Como identificar do terminal qual é o anodo e qual é o catodo? O catodo sempre será o terminal menorzinho do LED, certo? Como você pode ver na foto ali, ó. Você tem o negativo, tá ligado no terminal
menorzinho seria o catodo, e o terminal maior ele está indo para o positivo. Desse jeito nós estamos energizando aí o nosso diodinho que emitirá a luz, né? Então vamos falar um pouquinho aí de tabela de cor de resistor, certo? Então nós temos o que? Nos resistores nós temos aí 4 faixas, né? A primeira faixa ela é aplicado um número, a segunda faixa ela é aplicado um número também, a terceira faixa ela seria os números de zeros ou a potência de 10 que vai ser aplicada em cima, e a quarta faixa é a faixa de tolerância. É a faixa aí que a gente tem a tolerância do nosso circuito aí. Então o que nós vamos estar precisando? Nós vamos estar precisando de um resistor aí de 1200 ohms ou 1,2K. Como identificar? Então vamos lá. Pela tabela de cores aí, nós temos o que? Na primeira faixa, o preto não é aplicado. Na segunda faixa, o preto vale 0. Na terceira faixa, ele não é aplicado. E na quarta faixa, ele também não é aplicado. O marrom, na primeira faixa, ele vale 1. Na segunda faixa, vale 2. Na terceira faixa, ele vale 1 zero. Você acrescenta 1 zero na sequência ou multiplica por 10 a potência de 1. Na quarta faixa, ele seria um resistor aí de precisão, porque ele dá ali uma tolerância aí de 1% do 1% aí da cor para a leitura mesmo, né? O vermelho, vamos lá, ele na primeira faixa ele vale 2, na segunda ele vale 2, na terceira são 2 zeros, ou 10 exponencial a 3, né? 10 a potência 3, e na quarta faixa ele é 2%. Então, o marrom e o vermelho na quarta faixa, podemos falar que são resistores de precisão. Tirando aí os resistores de 5 faixas, que são resistores mais precisos ainda. Isso não vamos entrar em mérito aí, vamos trabalhar com resistor de 4 faixas, que é o que está valendo para a gente. Então vamos lá, o laranja, primeira faixa 3, segunda faixa 3 e terceira faixa 000 e assim sucessivamente, né? E temos aí o ouro e o prata. O interessante do ouro e do prata é o seguinte: na terceira faixa, o que eles fazem? Olha lá, ele multiplica o ouro, ele multiplica por 0,1, ou seja, 10 a potência menos 1. Então você vai ter são utilizados quando os resistores são de baixa resistência, né? Uma precisão um pouco maior, você precisa de um resistor bem de baixa resistência aí, né? Então vamos lá. Eles na quarta faixa, vamos lá, o ouro é 5% e o 10 e o prata é 10%. Se vocês perceberem aí, eu coloquei o ouro na quarta faixa, por quê? Porque o meu resistor, ele tem a quarta faixa dele é ouro, então ele vai estar com a tolerância de 5%, só para vocês entenderem aí, né? Então vamos lá. Para mim ter um resistor de 1200 ohms, o que eu vou precisar? Olha lá, marrom, ele vale 1, vermelho na segunda faixa ele vale 2 e o vermelho na terceira faixa aí são 2 zeros, né? Então vai ser 1200 ohms aí. E a quarta faixa é o ouro, mais ou menos 5%. Beleza? Então vamos aqui agora para o nosso circuitinho aí. Vamos tentar entender o nosso circuitinho aí, beleza? Então vamos lá. Temos aí ó, o positivo e o negativo, dois resistores aí de 1,2K e os 3 LEDzinhos aí. Então, o que acontece aqui? Aqui nós vamos ter aí o positivo e o negativo alimentado direto na bateria do carro. Então, para utilizarmos a caneta de polaridade,
nós vamos precisar tê-la alimentada aí. Então vamos lá, por isso da garrinha jacaré e daqueles 3 metros de fio, 3 a 4 metros de fio lá. Até falei para você, para vocês aí, pode pegar aquele fio de alto-falante um pouquinho mais grosso, que ele já tem um positivo e um negativo, coloca uma garrinha jacaré, espeta na bateria e ali você testa o que você precisar aí no carro. Você fica com bastante área para você tá atuando aí, né? Então vamos lá. Ao alimentarmos aí positivo e negativo, o que vai acontecer? Positivo, resistor, nós vamos ter uma limitação de corrente, isso, uma queda de corrente. Nós vamos estar trabalhando aqui em cima mais ou menos uns 3 a 4 volts e nós vamos ter o que? Positivo no anodo, negativo no catodo. Nós temos o LED amarelo aceso, certo? Então o LED amarelo ele vai indicar para nós aí o que a nossa caneta está em operação, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a ponta de prova. Nós vamos ter o outro LEDzinho, um LEDzinho verde e um LEDzinho vermelho. Como vocês podem ver aí, aqui eu vou ter a ponta de prova, que é a agulhinha, um preguinho lá na ponta, alguma coisa pontuda lá naquele fiozinho branco que eu falei para vocês lá, para você chegar e espetar no terminal que você quer para você saber se a referência é positiva ou a referência é negativa. Então, digamos aqui que coloquemos essa ponta de prova aqui numa referência negativa. O que vai acontecer? Eu vou ter uma limitação de corrente aqui, uma queda de tensão aqui, a corrente teórica vai estar vindo por aqui. Ela está passando aqui e alimentando aqui. Como eu tenho essas duas resistências aqui, o que vai acontecer? Ela vai limitar um pouco mais aqui. Então, ela vai chegar o positivo aqui no anodo e o catodo no negativo, esse LED verde vai acender. Então, o LED amarelo teoricamente, praticamente ele vai apagar. Por quê? Porque como você já tem uma corrente baixa aqui, ele vai diminuir muito a tensão, ele vai quase apagar. Então, praticamente vai apagar o LED, você quase não vai enxergar ele aí. Nós vamos estar vendo aí na hora da montagem do circuito, né? Então, positivo numa referência negativa, você pega o positivo aqui, anodo, negativo no catodo, e o LED verde acende. Aí você vai ter o negativo aqui e negativo aqui, o LED vermelho não vai acender. Porém, quando você colocar a ponta de prova aí numa referência positiva, você inverte a situação. Positivo no anodo, negativo no catodo. Por você ter um circuito menor aqui, você ter menos barreira aqui, você vai a tua corrente praticamente vai estar fluindo por onde ela tem uma resistência menor, né, uma barreira menor, então praticamente ela vai vir por aqui. Teoricamente o que vai acontecer é a redução dessa corrente aqui, a tensão aqui ela vai cair e esse LED vai apagar. Então, referência positiva aqui, acende o LED vermelho. Referência negativa aqui, acende o LED verde. E quando não estivermos conectados nem a uma referência positiva, nem uma referência negativa, teremos o LED piloto aqui, o LED amarelo aceso, certo? Então, só para deixar claro para vocês aí, o que acontece? Eu, na hora da montagem do meu circuito aqui, eu não tinha um resistorzinho aí de 1,2K. Eu tinha dois de 680, certo? Então o que aconteceu? Eu coloquei os dois, vai dar 1360 ohms, 1,3K. Esse circuitinho aí ele funciona até você colocar uma resistência de 2K aí, 1K, 2K mais ou menos aí ele vai funcionar. Porque ele vai te limitar a corrente, vai mudar somente um pouco a intensidade do LED, né? Então, vamos lá, o que eu tenho aí é um azul, cinza e marrom, certo?
Então vamos lá, o azul, como vimos lá, primeira faixa vale 6, o cinza na segunda faixa vale 8, 6, 8, o marrom na terceira faixa é 1, 0, ou é 10 multiplicado a potência 1, que vai dar 680 ohms. E na última faixa aí nós temos o ouro aí, né? A faixa ouro, que é mais ou menos 5% de tolerância esse circuitinho aí, né? Então, feito isso, vamos aqui para o esquema elétrico que será aplicado lá no nosso experimento lá, né? No nosso testezinho lá. Então, o que eu fiz? Basicamente, coloquei dois resistores aqui de 680 em paralelo, que resistor em paralelo, paralelo não, perdão, em série. A resistência em série vai ser a soma das duas resistências, certo? Então 680 mais 680, 1360 ohms, 1,3 K. Então ele vai ter a mesma função daquele outro circuitinho que eu expliquei para vocês, positivo e negativo. O que acontece aqui? Vamos alimentar esse LED amarelo aqui. Nosso piloto estará aceso. Referência positiva, LED vermelho acende. Referência negativa, LED verde acende. Correto? Beleza? Então vamos para a prática aí, vamos montar o circuitinho e ver como ele funciona. Beleza? Nós vamos construir agora o nosso circuitinho aqui. Ela vai ser meio improvisada aí, né? Vai ser no improviso, só para me mostrar para vocês teoricamente, praticamente que funciona. E você vê, um circuitinho que não tem muita frescura, né? Ele é bem básico, né? Então, vamos lá para nossa construção aí, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, como vocês podem ver, né, nós ligamos o fiozinho cinza aqui como negativo. Então ele entrou aqui num resistor 680, 680. Ele vai dar ali 3,6K, né? Ideal 1,2, mas ele funciona bem, né? É 1K até 2K, ele funciona bem. Aí o que tem? O vermelhinho aqui, ó, ele entra no outro resistor também, que é o nosso positivo, e vai para esse nosso LED verdezinho aqui, que é o piloto, certo? E aqui eu tenho o anodo desse LED aqui, ó. Eu tenho o anodo desse LED ligado aqui no positivo e o catodo desse outro LED ligado no negativo, certo? Quando eu alimentar aqui, ó, quando eu vir, a minha referência é um sinal positivo, ele vai me acender o LED vermelho. Olha lá. Ele apaga o LED verdezinho, que seria o amarelo nosso ali, como eu não achei o amarelo, né? Então ele acende o LED verde. Quando eu jogo numa posição negativa, ele me acende o LED vermelho ali, né? Ele me acende o LED verde aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui você tem uma referência negativa, aqui você tem no vermelho você tem uma referência positiva. Então com isso, o que acontece? Esse testezinho, ele se torna mais eficiente do que a lâmpada, por quê? Porque o consumo de corrente dele é muito baixo. Então vamos supor, você tem um sinalzinho lá, de repente uma saída do módulo, o pulso ali do bico injetor é a corrente baixa ali. Se você colocar uma lâmpada ali, uma que não vai dar nem tempo de você pegar esse sinal. E com esse circuitinho você coloca
A hora que você, se o seu bico for uma referência positiva, a hora que ele mandar a injeção, ele vai acender. Então ele vai ficar piscando, dizendo que está injetando. Ah, você está vendo um outro negócio, uma outra coisa. Ah, é uma referência negativa que está chegando, ó. A hora que tiver uma referência negativa, você vai estar acendendo seu LEDzinho verde. Então é simples. Eu não sei o quanto hoje estaria gastando num sisteminha desse, mas é coisa baratinha. São dois resistores, como eu não tinha os resistores de 1K, eu coloquei dois de 680 ohms. Como vocês podem ver aqui, ele vai ser azul, cinza e marrom. E ele vai ter o ouro aqui, ó, que é a faixa de tolerância deles, mais 5%. Então você coloca o azul aqui, azul vale 6. O cinza vale 8. E o marrom, ele vale 1. Então, ele estando na terceira casa, ele já vai para uma... Ele já vira um 0, né? Então você coloca 680, 680 ohms. Isso aí, como eu expliquei lá na tabelinha de cor, né? É pai bola. Então, meu, é super baratinho, super fácil. Eu vou estar providenciando depois aí os LEDs corretos, né, para ficar mais bonitinho aí. Vou estar arrumando a canetinha lá para a gente poder mostrar bonitinho. É isso aqui, você joga dentro de uma canetinha, de uma caixinha pequenininha. Aqui você sai um fio um pouco maior, com uma agulha na ponta, e você vai fazendo os testes. Você coloca no sensor lá, a hora que o sensor der o pulso, o pulso é positivo, o pulso é negativo, então você consegue identificar. Simples, fácil, barato e eficiente. Beleza? Valeu, muito obrigado.